Olá, boa noite. Vamos começar já, nossa live aqui com o pastor e pai de autista, nosso amigo Glauco, e a mãe de autista e também pastora Sandra Gonçalves. Só vou aguardar eles chegarem aqui para a gente começar a nossa live. Aguardando aqui o nosso amigo Glauco. Boa noite, Sandra. Boa noite, Efigênia. Só estou aguardando nosso amigo Glauco chegar aqui para a gente iniciar então a nossa live. A nossa amiga Sandra já está, parece que já está por aqui, aguardando o Glauco entrar. O Glauco, que é do projeto Autismo na Igreja. E é um tema extremamente importante. Vou ver se ele já chegou por aqui. Nosso amigo Glauco. Eu acredito que ainda não. Estou aguardando, então, nosso amigo Glauco chegar por aqui. Vamos ver se ele já está aqui. A Sandra parece que já chegou. Efigênia está por aí. Opa, já está aí. Querido. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite. Graças a Deus, boa noite. Eu falei, será que eu confundi o horário? Eu acredito que não. Às vezes eu confundo 8 com 9, e esses dias eu tenho feito várias lives. Aqui tá fazendo frio, rapaz. Frio Aqui danado. refrescou também, estou até tomando um chá. Eu tava tomando chocolate agora. Fogo. Boa noite, Sandra. Boa noite. Olá, Sandra. Boa Graça e noite, paz. Pai do Senhor Jesus. Vocês estão todos de azul. A Bia aí, tudo bem, Bia? Fala, manda beijo pra dizer. Manda beijo. Eu tive o prazer e a honra de conhecer a Bia pessoalmente. Né? Eu estive aí com a Sandra e seu esposo e a Bia, né? Tive uma tarde bacana aí. Tive o prazer de conhecê-los pessoalmente. Que bonito ver vocês de azul. Só faltou eu de azul aqui. A gente não combinou que ia estar todo mundo de azul, eu não vim de azul. Cara, eu sempre venho de azul. Live de autismo, eu sempre estou uniformizado. É mesmo? Ah, que bacana. Vamos então começar nossa conversa boa aqui. Vocês que são pais de autistas e pastores, né? Ao mesmo tempo, tanto o amigo Glauco como a Sandra, com seu esposo. Poxa, eu sempre esqueço o nome do amigo. Alfredo. Eu preciso gravar o nome do Alfredo. Nosso amigo Alfredo. Me perdoa. Mas olha, eu sei que o convidado são vocês, é vocês que vão falar, mas se me permite, eu vou fazer uma rápida introdução aqui à nossa conversa, falando um pouco da minha experiência com o meu filho autista na igreja há 20 anos atrás, né, a partir do diagnóstico, vamos dizer assim, há uns 22 anos atrás, de lá para cá. A minha família inteira é evangélica, meu irmão, inclusive, é pastor, eu nasci na igreja evangélica, Assembleia de Deus, e independente de denominação, eu estou dizendo Assembleia de Deus, mas respeito qualquer igreja, não tem, eu não sou apegado a esse ou aquele, ou essa ou aquela denominação, eu estou dizendo da igreja que eu nasci. E aí, quando meu filho foi diagnosticado autista, a gente, desde que ele nasceu, já ia com ele na igreja, apresentou na igreja e tal, ia frequentemente, quarta, domingo. Aí lá com uns 3, 4 anos, já começou a ficar meio agitado, tal, coisa, que tinha vez que não ficava na igreja, quando estava muito cheio, queria sair, aquela coisa toda. E aí, na época eu era novo, era
rapazinho novo, 20 e poucos anos, aí eu comecei a ficar aborrecido com uma situação. As pessoas começaram, as pessoas da igreja, os irmãos, né, da igreja, começaram a ter uma interpretação do autismo para o lado espiritual, né? Isso acontece muito, aconteceu muito e acontece muito ainda, infelizmente, com outras pessoas. De que o autismo era demônio, de que aquilo se resolvia com oração e tal, e eu ficava muito aborrecido. Na época eu trabalhava muito, chegava em casa muito cansado, e ir na igreja era um sacrifício que eu fazia com prazer, mas aí eu acabava aborrecido, discutia, briguei com o pastor, obreiro. Hoje em dia eu não faria isso, mas na época eu era mais novo, era mais estressado, vamos dizer assim, e o trabalho juntava ainda. Hoje em dia eu falo isso com uma certa tranquilidade, sem mágoa, mas na época eu fiquei bastante magoado e por alguns anos também, e acabei me afastando da igreja em função disto. Não foi uma desculpa, foi algo que me chateou muito, né? Por essa confusão, por essa interpretação errada. A gente costuma dizer que quando a ciência e a fé se encontram, há sempre um choque, há sempre uma discordância em alguma coisa, né? Um quer interpretar de um lado, o outro do outro, enfim, acaba... E aí no autismo, como em outras deficiências também, quando chega na igreja, acaba acontecendo isso. Agora, eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou falando mal de igreja, nem de pastor, nem de obreiro, muito pelo contrário. Aprendi muita coisa boa na igreja, muita coisa que eu considero, claro, levo para a minha vida até hoje, considero muito a igreja, tudo que eu aprendi em relação à Bíblia, a Deus. Não é a ideia aqui jamais é falar mal da igreja, mas de uma realidade que aconteceu comigo, e eu acredito que aconteceu e acontece, infelizmente, com muitas pessoas, com muitos autistas e muitas famílias, na inclusão do autista na igreja. Aí eu gostaria agora de conversar com vocês. Primeiramente, eu gostaria, aqui como cavalheiro, ouvir a Sandra sobre a experiência dela na inclusão do autista, no caso a Bia, na igreja. Como foi essa inclusão foi tranquila? Houve algum mal-entendido ou não? Eu nasci na igreja evangélica, vamos dizer assim, né? Na verdade, eu demorei para me converter, estou um pouco nervosa, tá? É a primeira vez que eu estou participando. Sossegado. Então, Estamos em casa, estamos em família. Na verdade, eu quis dizer que a Beatriz nasceu, né? Eu já era evangélica quando Beatriz veio a esse mundo, e no diagnóstico dela, com uns 2, 3 anos de idade, estávamos na igreja já, e Beatriz, como até hoje, né, bastante agitada, correndo pela igreja, pulando, mas assim, graças a Deus, nunca tive assim, uma experiência igual a você, Eliseu, que realmente é bem forte e bem difícil. Mas assim, algo que me marcou bem foi a igreja que eu tive um tempo atrás, que a Beatriz era muito agitada, né? E a preocupação do pastor era a Beatriz ficar correndo na igreja e cair no meio dos rios e se machucar. Então, fizemos assim, nós pegávamos toda vez que a Beatriz se levantava para correr, eu e meu esposo, nós pegávamos na mão dela, ensinávamos para ela, claro, demorou dias para ela poder entender. Pegávamos na mão dela e falávamos: Beatriz, agora é o momento do culto, então você vai ficar aqui com o papai e com a mamãe. Quando ela levantava, que a gente não conseguia segurar, a gente corria com ela e voltávamos e sentávamos. Então, isso fez com que ela se adaptasse, se acostumasse. Então, Beatriz, hoje nós estamos em uma igreja, eu acho que até a pastora Beth, ela está aqui também participando, e ela tem um neto autista. Então, isso me deixou muito à vontade para estar na igreja com a minha filha, que tem autismo. Então, Beatriz, no momento do louvor, ela pula muito, sua. Daqui a pouco ela vai correr por aqui, vocês vão ver. Ela sua muito, pula no momento do louvor. E no momento da palavra, ela senta
e ouve a palavra. Claro que a gente leva um celular, a gente leva alguma coisinha ali para ela poder, né, ficar, mas ela participa, claro, do jeitinho dela. Participa. Mas assim, eu tive uma experiência bem assim, que não foi exatamente comigo, diretamente comigo, mas um amigo meu, que é pastor também, mas na época ele não era, Beatriz, pequenininha na igreja, não tinha diagnóstico ainda, correndo, pulando. Aí ele me falou, depois de muitos anos, que o pastor falou para ele que era para poder tirar a menina do culto, porque estava atrapalhando. Claro que se eu soubesse no dia, Eliseu, eu não sei o que seria, fiquei sabendo depois. Mas é muito dolorido, é muito dolorido. Mas eu oro a Deus para que todas as igrejas tenham pastores que tenham filhos com autismo, porque a visão é diferente, a gente consegue entender e consegue sentar com os pais e ajudá-los a fazer com que a criança se acostume na igreja através da rotina mesmo. Né? Hoje a Beatriz está super adaptada aos tempos, graças a Deus, consigo até visitar algumas igrejas e ela consegue permanecer no culto, graças a Deus. Agora vamos ouvir o especialista, pastor Glauco. Eu aqui eu só estou aprendendo. Especialista nada, a gente cresce junto, né? Estou só aprendendo também. Eu dei meu relato aí, mas estou só aprendendo. Embora o seu filho já tem quantos anos, Eliseu? Em 24. 24, a Beatriz tem 15. O Glauco, então... Deixa eu só dizer mais uma palavrinha aqui rapidinho antes do nosso amigo pastor. Naquela época eu ficava muito bravo, como eu disse, falar que era preconceito, voltava. Mas hoje em dia, não só hoje exatamente, mas já há alguns anos, eu vejo que não era preconceito, maldade, era falta de conhecimento. É falta de conhecimento. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas na maioria esmagadora das vezes é falta de conhecimento e não preconceito. Aí essa associação da fé com a ciência, essa interpretação errônea é falta de conhecimento. Mas agora eu quero ouvir o nosso amigo Glauco, pastor e pai de autista. Amém. Vamos lá. Só para a gente entender o contexto, a minha experiência foi trágica, foi muito ruim. Nossa. O filho nasceu em 2010, em 2012 nós recebemos o diagnóstico dele, com 2 anos e 8 meses. E graça e paz, pastora Grazi, Deus abençoe. E naquele primeiro momento, quando começa o luto, né, na fase da negação ali, ninguém sabia ainda do autismo do nosso filho, só minha esposa e eu. E um dia a gente chegou em casa da igreja e um adolescente, um jovem já, uns 19 anos na época, ele tinha postado uma figurinha no Facebook. Campanha Diga Não ao Seu Filho, não aguento mais criança correndo na igreja. E a única criança que corria na igreja era o nosso filho. Ninguém sabia por que ele corria. Mas ele corria, de fato ele corria. Na verdade, nem a gente sabia o porquê que ele corria. Era tudo muito novo. A gente sabia que ele tinha acabado de receber, né, o diagnóstico, já estava fazendo a investigação já há algum tempo. A gente sabia que tinha o autismo, a gente não sabia que o comportamento dele era provocado por questões sensoriais. O ambiente estimulava demais ele. E aí aquilo ali resultava em gritos, corrida, em crises sensoriais. Então assim, foi uma questão muito ruim, mas que anos mais tarde, lembrando disso, despertou a ideia de criar aqui o autismo na igreja. E posteriormente também de publicar o livro. O que acontece? Essa questão é muito interessante. Aqui também. E o que acontece, Eliseu? Vamos lá. Vamos falar, assim, o Lucas Gabriel está com 24, não é isso? 24. Então, há 24 anos atrás, ninguém sabia o que era autismo. Muitos profissionais não sabiam o que era autismo. A ideia que se tinha do autismo era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Em 2012, no dia que a gente recebeu lá, a psicóloga fez um apontamento, olha só, ele preenche muitos requisitos, muitas características de uma criança que está no espectro autista. Eu lembro que eu cheguei em casa e quando eu acessei o Google me deu 2 informações. Autismo não tem uma causa específica e autismo não tem cura.
Era o que se tinha no Google, era o que se tinha sobre autismo. Fui procurar médicos especialistas aqui no Rio, só tinham 2, e a agenda mais próxima era para 1 ano e 4 meses. Então, assim, hoje, graças a Deus, assim, a gente tem material para todos os lados, já tem muitos livros publicados em português, canais no YouTube para falar, muito Instagram falando sobre autismo, muitos terapeutas, muita gente se formando para trabalhar com autistas. Então, assim, hoje a realidade já é outra. Eu tenho uma convicção, cara, eu carrego isso comigo, que assim, o preconceito existe? Existe. Mas a maioria das vezes, principalmente o preconceito contra a pessoa com deficiência, o capacitismo, como a gente chama, na maioria das vezes ele acontece por ignorância das pessoas. O fato das pessoas não saberem. Eu fiz uma live na quarta-feira com o Dr. Marconi e a gente estava falando sobre a questão da fila preferencial. Eu tenho certeza, ó, o meu filho, para quem olha, ou a Bia, para quem olha, ninguém diz que é uma criança com deficiência. O Lucas Gabriel já é um adulto. Para quem olha uma criança dessa parada, ninguém diz que é uma criança com deficiência. Eu tenho certeza que se na fila do mercado você disser para a primeira pessoa da fila, olha só, eu preciso passar na sua frente porque ele é prioridade, ele tem autismo, as pessoas vão ceder um lugar, porque isso é do brasileiro. O brasileiro, ele é assim. Só que a gente carrega uma cultura, e a cultura, principalmente no contexto evangélico, se eu posso dizer assim, a gente carrega uma cultura que ela nos atrapalha muito. E eu falo isso assim, de coração aberto, eu falo isso como cristão, falo isso como pastor, falo isso como alguém que sentou numa universidade para estudar teologia, alguém que fez pós-graduação, alguém que se dedica muito aos estudos. A cultura religiosa, se eu posso dizer assim, ela atrapalha muito. Por quê? Porque ensinaram para a gente que tudo se resolve com oração. Ensinaram, gente, oração, de fato, a gente crê no poder da oração. A gente crê que existe um Deus que ouve as nossas orações. A gente crê que existe um Deus que move a sua mão em favor das pessoas que se entregam para Ele. Tem um versículo que diz que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é todo dele. Então a gente confia em Deus, eu confio em Deus. Eu tenho essa convicção que Deus existe. Mas ensinaram para a gente, infelizmente, que tudo se resolve com oração. E quando, na verdade, eu creio que Deus ele coloca diante de nós oportunidades para a gente aprender a amar, para a gente aprender a praticar, de fato, o Evangelho. Todos os dias, cara. Se eu abrir uma direct aqui e printar a tela, todos os dias eu recebo mensagem no direct de pessoas me pedindo material para pregar para criança com autismo. E a minha concepção de evangelho não é só um evangelho falado e pregado. O evangelho ele é muito mais vivido do que pregado. Então, por isso que eu defendo a importância da gente acolher essas crianças e entender por que elas se comportam dessa maneira quando estão naquele ambiente. Porque elas precisam sentir o amor, elas precisam sentir que são amadas. Isso é o evangelho. Jesus ele nunca condenou ninguém, Jesus nunca revelou o pecado de ninguém com uma intenção de humilhar aquela pessoa. Pelo contrário, quando Jesus encontra aquela mulher samaritana, por exemplo, que ele diz para ela, chama lá o seu marido, o que ela vai dizer? O que ela vai dizer? Senhor, eu não tenho marido. Ele disseste bem que você teve 5 e o que tem agora não é seu. Ele não faz isso para expor ela. Ele faz isso para mostrar a ela a área da vida que ela precisava abrir o coração para ser transformado. E ele transforma, ele confronta ela e transforma ela. Então, assim, mas infelizmente a cultura, ela atrapalhou muito por muito tempo. Essa cultura em relação à pessoa com deficiência, isso vem desde os tempos bíblicos. As pessoas com deficiência, elas eram marginalizadas. Você pode ver que todo cego, na Bíblia, ele está na porta da cidade, ele nunca está dentro da cidade. Está sempre na porta da cidade, na entrada da cidade. Jesus ele chega naquele lugar lá, que se comporta das ovelhas, tanque de Betesda, e a Bíblia vai dizer que ali morava, habitava uma multidão de pessoas com deficiência. Muitas pessoas com deficiência estavam naquele ambiente ali. Olha que interessante, eram pessoas que estavam no lugar de segregação.
Porque eles tinham algo em comum naquele ambiente que era a deficiência. Jesus vai ao encontro deles para mostrar para eles que existia uma forma... Sandrinha, você está sem áudio, é isso? A gente está te vendo. Ô, Sandra, sai da live e entra de novo. Aperta o X, aí você vai sair da tela. Aí você pede para participar de novo, que o Eliseu te aceita. Sim, sim. Sim, sim. Entendeu, Sandra? Eliseu, de Acho que ela repente não você deve estar consegue ouvindo, tirar porque ela está ela. sem áudio. Vê se você consegue tirar ela, Eliseu. Aí você tira ela e coloca de novo. Certo. Deixa eu ver. Peraí. Ela tá sem áudio lá. Nossa, fiquei sem áudio. A gente está ouvindo, Goela. Você tá me escutando, Sandra? Tá me escutando, não? Não estou ouvindo nada, gente. Eu só estou vendo vocês. Tenta sair da live. Sai da live. E entra de novo. Peraí, eu vou escrever aqui para ela. Tenta sair da live e entrar de novo. Peraí, eu vou escrever para ela aqui. Responder. Sai da live. Deixa eu escrever para ela. Aí, eu vou escrever aqui para ela sair da live e voltar. Isso, alguém escreveu aí também, o Eliseu. Eu vou falando Sim, enquanto sim. isso, pessoal. Ok, por favor. Então, assim, aí aquelas pessoas com deficiência, eles moravam, eles habitavam um lugar que era um lugar de segregação. Mas essa questão, isso vem em momentos anteriores a esse ainda. A gente percebe, por exemplo, Jesus ele encontra um cego de nascença e os discípulos fazem uma pergunta para ele. Que pergunta é essa? Senhor, quem pecou? Ele, para que nascesse assim, ou os pais dele? E qual a resposta que Jesus dá? Olha só, nem ele pecou e nem os pais dele. Exatamente. Nasceu assim para que nele se manifestassem as obras de Deus. Só que no momento anterior, a gente ainda percebe isso. Lá no Antigo Testamento, uma criança chamada Mefibosete, ele caiu. Quando ele era criança, ele caiu, quebrou os 2 pés e ficou com uma deficiência motora. Os pés ali como deficiência. Certo. Tá ouvindo agora, Sandra? Agora Tá sim, ouvindo? até que enfim. Ah, Perdi muita então coisa, tá. E aí, o que né? Ai, meu acontece? Deus. Pelo fato de ter se tornado uma pessoa com deficiência, ele passa a viver segregado. E aí, quando Jonathan morre, e Davi, por amor a Jonathan, ele começa a perguntar aos seus servos ali, vem cá, existe mais alguém da casa de Jonathan que eu possa abençoar? E alguém diz, olha, só tem Mefibosete, que ficou coxo. E ele traz Mefibosete para a casa dele, e ali ele faz uma promessa para Mefibosete. Ele diz o seguinte, de hoje em diante, todos os dias você vai comer na minha mesa. Foi o primeiro caso, assim, gritante de inclusão que a gente vê na Bíblia. Um rei pega alguém que era considerado amaldiçoado, alguém que era segregado da comunidade, da sociedade na época, e coloca para comer na mesa dele, do principal homem daquele lugar. É o primeiro caso, assim, gritante. Só que, ao longo da história, essa mística, essa ideia de que as pessoas com deficiência eram pessoas que, de alguma forma, estavam pagando pelo seu pecado ou pelo pecado de alguém, isso perdurou por muito tempo e chegou nos nossos dias. Então, assim, aquilo que o Eliseu partilhou aqui, eu vivi na pele. O fato de sermos um casal de pastores não foi suficiente para inibir que as pessoas dissessem que meu filho era autista por falta de oração. Não foi suficiente para não precisar ouvir de pessoas que chamariam pessoas com dom de cura, pessoas com oração forte, para botar a mão na cabeça do meu filho, para que ele fosse curado do autismo. Porque a nossa percepção, por conta dessa cultura, essa cultura de que se a pessoa nasceu com uma deficiência, no meu caso, meu filho nasceu com autismo, isso é resultado do pecado de alguém, ou de uma vida carente de oração, ou de alguma forma um castigo de Deus, essa ideia perdurou por tanto tempo que a imagem que se criou é essa.
E aí isso vai de encontro à cultura daquilo que se prega que se você orar, Deus vai fazer. Se você pedir a Deus, ele vai fazer o que você quer. Então, quando eu digo que a cultura religiosa ela atrapalhou muito, isso de fato é uma realidade. E aí eu parto para um segundo passo, Eliseu. Que segundo passo é ele? Meu filho nasceu autista para Deus fazer um milagre. E quando eu digo isso, as pessoas me perguntam, mas qual o milagre? Deus vai curar o seu filho? Eu falei, não sei. Pode curar, eu creio que Deus cura. Mas eu tenho convicção de que a pessoa que eu me tornei hoje já é um milagre. O fato de eu ter me tornado o homem que eu sou hoje, isso para mim já é um milagre. Porque eu sei o tamanho das transformações que eu vivi na minha vida e no meu coração depois do diagnóstico do meu filho. A gente que é homem, a gente que é pai, e aí é diferente de fazer um filho de ser pai. Mas quem é pai já vive transformações pelo simples fato de ter um filho. E aí, no meu caso, eu já comecei minhas transformações enquanto pessoa. A partir do momento que eu me tornei pai, a partir do momento que eu soube que minha esposa estava grávida, e mais ainda, eu vivi tantas coisas após o diagnóstico do meu filho, que de fato, se hoje eu me tornei a pessoa que eu sou, eu tenho convicção de que Deus usou o diagnóstico do meu filho para isso. Perspectiva de milagre. Milagre nem sempre é levantado na cadeira de roda. A maior transformação que o homem pode viver é do seu coração. Com certeza. Com certeza. Agora, existe assim, a gente falou que o conhecimento é muito importante sobre o autismo, no caso, na igreja, nos pastores, os irmãos, mas principalmente, e essa é uma opinião minha, posso estar errada, mas principalmente no caso da liderança, o pastor ou os obreiros, o discernimento espiritual, se aquilo é ou não demônio, é muito importante também, porque algumas características, até mesmo o autista, acaba confundindo, e eu até compreendo, quando, no caso do autista, fica correndo para lá e para cá, muito agitado, ou não querendo ficar na igreja porque tem muita gente, ou no caso de crise mesmo, ou crise convulsiva, aí a pessoa se convence ainda mais que aquilo é demônio, porque começa a contorcer toda, ou até mesmo a estereotipia. Tinha vezes que as pessoas se incomodavam muito, até com a estereotipia, que pulavam e tal, chamavam muita atenção. Então, eu acredito que o discernimento espiritual também ajuda muito, não só o conhecimento sobre o que é autismo e tal, mas do lado quando a pessoa tem, assim, um discernimento espiritual a mais, assim, acaba ajudando, não, pastor? Sim. Você quer falar, Sandra? Eu posso falar? Pode falar. Tá. Deixa eu fazer um comentário breve. Eu sou um cara muito crítico. Assim, eu não critico pessoas. Entendeu? Eu não critico pessoas. Eu gosto de criticar o sistema, porque o sistema muitas vezes falha. Sabe o que acontece, Eliseu? Não é só discernimento espiritual. É falta de preparo em muitos momentos. O que acontece? Hoje, no Brasil, em 2 dias você abre uma igreja. Você não consegue abrir uma empresa, um comércio que seja, qualquer tipo de empresa, você não consegue abrir uma empresa com tanta facilidade como você abre uma igreja. E aí, qual a problemática nisso tudo? Mas pastor, você está dizendo que é ruim abrir igreja? Não é isso. Sabe qual é o grande problema? O sujeito, ele briga com o pastor, ele briga com o líder dele, ele arruma um tumulto lá na igreja dele, enfim, ele não quer mais ficar onde ele está, mas ele também não quer se sujeitar a outra liderança. Então, o que ele faz? Ele, às vezes, já tem uma meia dúzia ali que ele influencia, ele aluga uma portinha de bar, que seja, e abre uma igreja, ele começa uma igreja. E aí, vamos lá. Você falar que você é um pastor, um padre, um líder, independente da religião, independente da religião. O caso aqui hoje não é religião. Cara, a pessoa que cumpre esse papel de líder espiritual de alguém, você carrega com você uma responsabilidade, porque você está conduzindo a vida de outras pessoas.
Eu carrego comigo, cara, uma convicção que uma palavra que eu libero no altar da minha igreja, eu posso dar a vida para alguém, mas eu posso matar alguém espiritualmente. Então, assim, devido a essa facilidade, isso atrapalha muito também. Porque se eu estou insatisfeito aqui, tudo bem, eu tenho 3 meses que eu me converti, mas eu não vou mais com a cara do pastor, mas eu sou um cara influente, eu sou um cara que tem uma lábia boa. Eu sou um cara que as pessoas gostam de mim, eu sou um cara carismático. E eu abro uma portinha e vou conduzir meu povo. Tudo bem. Direito de cada um. Não critico as pessoas em si, critico o sistema. Só que, infelizmente, na maioria dos casos, falta o preparo. E aí, quando falta o preparo, é mais fácil você demonizar tudo do que procurar aprender. Porque estudar dá trabalho, gente. Eu tenho certeza que, assim, eu não conheço o Eliseu pessoalmente, conheço o Eliseu há bastante tempo já pelo Facebook, e eu tenho certeza que você já leu muito mais do que muita gente que se formou na faculdade. Porque é uma característica nossa. É uma característica nossa. Eu já perdi a conta de quantos livros eu já li ao longo da vida. Eu agora estou com um foco e, para ganhar tempo, eu tenho ouvido livros. Eu descobri o tal do audiobook. Então, eu estou caminhando e estou ouvindo um livro. Nesse ano, a gente está em abril, e eu já devo ter ouvido uma média de uns 25 livros esse ano. Por quê? É um traço que eu tenho, uma característica que eu tenho. Quando nós somos pais de autistas, eu não sei você, mas eu não resisto a um artigo científico de autismo. Independente se é uma área que eu gosto ou não. Mas eu pego para mim, eu pego para me informar, eu pego para aprender aqui. Então, assim, estudar dá trabalho. Às vezes é mais fácil você achar que resolve com oração, é mais fácil você demonizar a situação do que tentar entender. E a coisa é tão simples, cara. Quando eu falo isso, eu não sei se a Sandra já leu o livro todo, eu escrevi um capítulo que é praticamente para pastor, cara. O capítulo 3 do livro é só sobre a acolhida. Cara, você precisa saber o que essas pessoas passam para que você possa ajudar. Você não precisa saber de autismo, mas você precisa saber qual é a luta que eles têm. Você não precisa saber dar o diagnóstico de ninguém, mas você precisa saber que por trás de ninguém... Tem uma frase que eu gosto muito, cara. Ninguém é autista sozinho. Eu tenho certeza que na casa da Sandra não é só a Bia que é autista. Na casa do Eliseu não é só o Eliseu que é autista. Por quê? Porque em muitos momentos, gente, a gente se envolve tanto com isso quando a gente vê que está dentro do diagnóstico do nosso filho para ajudar ele. Exatamente. Não é verdade? Então, assim, eu tenho uma convicção hoje, cara, assim, aqui no Rio de Janeiro, na Igreja Metodista, na primeira região eclesiástica, eu sou responsável pela área da inclusão da pessoa com deficiência. Eu estou iniciando esse trabalho aqui. E no Brasil, no caso da Igreja Metodista, eu sou a pessoa de referência sobre o autismo, sobre a questão do autismo na igreja em si. Sou o pastor que fala isso. A gente tem cego, a gente tem deficiente autismo. Sobre o autismo, essa responsabilidade está comigo. E assim, eu tenho convicção, cara, que as pessoas não precisam saber exatamente o que é autismo. Elas precisam aprender a amar essas pessoas. Porque o amor, ele move todas as coisas. Quem ama, respeita. Quem ama, tenta entender. Quem ama, tenta proporcionar um ambiente que seja favorável para que aquela pessoa esteja ali. E mais do que isso, para que os pais dela, principalmente, não sejam impedidos de estar ali. É muito desagradável, mas infelizmente é muito recorrente esse tipo de colocação que a Sandra falou, que um conhecido dela ouviu, que a criança se movimentar na igreja está atrapalhando. Agora, a Bíblia fala numa ocasião em que os discípulos tentaram impedir que as crianças estivessem perto de Jesus. Porque criança é barulhenta, independente do autismo. E Jesus dá uma resposta clássica: olha só, é melhor você olhar para eles, porque o reino do céu é deles, não é para você, não. Então, assim, criança faz barulho. O fato de ser autista ou não, criança faz barulho. Criança tem necessidade de correr em alguns momentos, de gritar em alguns momentos, de pular em alguns momentos. E eu acho que a igreja ela precisa estar aberta para acolher e entender o porquê dessas pessoas se comportam dessa maneira. Eu poderia ficar 3 dias aqui falando alguns motivos para isso.
A gente está falando de criança, a gente, desculpa, a gente está Pode falando de falar. criança, mas muitos autistas, como o meu filho, meu enteado, mesmo sendo rapazes, eles têm comportamentos de crianças. Sim, sim. Eles correm, eles brincam, eles... Tem um filho de uma amiga que está fazendo 22 anos hoje, o Rodrigo. E às vezes que eles tiveram oportunidade, eles moravam muito longe, mas eles iam à nossa igreja. Foram lá algumas vezes. A gente sempre faz o culto azul, né, o culto de conscientização do autismo. E esse ano ele não pôde porque ele tirou um siso na véspera do culto. Mas geralmente ele vai, e ele é uma criança que tem muita estereotipia. Eu digo assim, criança, ele é um jovem, né, autista, 22 anos, que tem muita estereotipia. Ele entra na igreja e ele pula da hora que entra e da hora que sai. Mas é a forma que ele tem para se regular. E ele gosta de estar no ambiente. Apesar dos estímulos, ele gosta de estar ali. E é direito dele, sabe? A gente precisa entender isso. Então, assim, eu gosto muito quando a gente consegue levá-los na igreja, porque já é um caso de uma criança, um jovem, né? Já aí chegando na fase adulta, e a gente tem muita ideia da criança autista, mas eles crescem, né? E existem outras preocupações, Eliseu. Eu sempre defendo, cara, a ideia de uma abordagem sistêmica do autismo. A gente precisa saber tudo que envolve o autismo. E aí, falando como pastor agora, me desarma um pouquinho da ideia do pai, mas vamos lá, a gente está num país, não entrando no mérito político, porque a gente sabe que a gente vive um momento político tão tenso, tão conturbado, e é um problema que se arrasta ao longo do tempo. A gente tem a lei Berenice Piana aí de 2012, no final de 2012, que até hoje não é cumprida. Então já são 9 anos de lei. E para você, infelizmente, para você se cumprir a lei, você tem que entrar na justiça. Porque senão não vai, a coisa não funciona. A gente tem aí, de 2015, se eu não me engano, a LBI, a Lei Brasileira da Inclusão, que se você não bater o pé na escola, o seu filho não vai ser incluído. A gente tem essa dificuldade. Cara, eu acho que a principal dificuldade do autista hoje no país é receber seu diagnóstico. Quantos adultos recebendo agora o diagnóstico? Quantas pessoas? Aí eu te pergunto, cara, quanta gente não se suicidou no meio do caminho aí e ninguém sabia que era autista? Porque a taxa de suicídio entre autistas leves é altíssima. Muito acima da média do suicídio normal, se a gente pode dizer assim. Quanta gente não ficou pelo caminho sem saber que era autista? Olha quanta problemática que eu estou apontando aqui rápido. Aí, quando tem o diagnóstico, não tem terapia, não tem no público uma abordagem terapêutica, e às vezes o que a família consegue fazer é para botar comida na mesa. Às vezes tem que cortar na própria carne para botar meia hora de terapia na semana, 1 hora de terapia na semana. Às vezes tem que cortar na própria carne para oferecer um medicamento que seja, para tentar aliviar alguns sintomas mais graves do autismo. E aí, como que essas famílias chegam na igreja? Se por todos os lados tiram a esperança dela. Quando um pai ou a mãe de autista chega na igreja, eu tenho convicção, cara, eu falo isso, como pai de autista que sou, mas porque a gente, com o tempo, lidando com gente, a gente aprende a conhecer as pessoas só de olhar no olho dela. Você não precisa ter amizade com ela, você consegue perceber nos olhos da pessoa que ela não está bem. E tem gente que chega na igreja desesperada, procurando na igreja como um último lugar, assim, o último refúgio de esperança. E chega na igreja e não consegue ficar. Chega na igreja e aposta para fora. Chega na igreja, o filho não pode ficar à vontade, porque a igreja também não tem uma estrutura que consiga acolher aquele cliente. Então, é uma realidade muito dura. E a gente, principalmente como líder, como pastor, eu acho que, independente da religião, os nossos líderes no país, os líderes religiosos nesse país, eles precisam aprender que em muitos momentos a pessoa, quando bate na porta dele, é porque ela não sabe mais onde encontrar esperança. E ela vai tentar encontrar naquele ambiente ali. Então, é uma realidade dura, mas que a gente precisa... eu tenho convicção, cara, que o que eu tenho feito hoje, talvez eu não experimente o gosto do fruto disso, mas eu sei que depois de mim alguém vai usufruir daquilo que eu tenho tentado fazer. Eu não tenho dúvida disso.
Sim, com certeza. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Aliás, primeiro, deixa eu corrigir uma falha aqui, que no início eu falei, apresentei vocês e me referi à Bia, e não falei o nome do menino, é Azaf, o nome dele, né? É É isso? Miguel Azar, mas Miguel ele chama Azaf. só de Azar. É, me perdoa, eu fiz referência à Bia e acabei passando, não falei. Agora, conta para a gente um pouco desse projeto Autismo na Igreja, que eu acredito que surgiu a partir da experiência com o Azaf, dessa necessidade, né? E aí foi uma... para que acontecesse esse projeto foi necessário a formação acadêmica, ajudou bastante nesse sentido, e acabou havendo um encontro da formação acadêmica com o lado espiritual, enfim, as duas coisas se juntaram. Eu queria que o pastor contasse para a gente agora sobre o projeto Autismo na Igreja, que eu sei, existe o livro, né, já contou tudo no livro, eu não quero contar tudo que está no livro, senão o pessoal não vai querer o livro, mas Ah, resumidamente. o, o Eliseu, a minha questão com o livro ela é tão tranquila, cara, que quando a Amazon deixa, eu deixo o e-book de graça lá. Então, assim, a Não, eu nossa estou intenção brincando. é que chegue para outras pessoas. Sim, sim. No dia 2 de abril, inclusive, Eu falei brincando agora sobre isso. deixar dia 2 e dia 3 para quem conseguiu baixar. O físico, Uhum. infelizmente, eu não tenho dinheiro para distribuir gratuitamente, mas o e-book, quando a Amazon deixa, a gente deixa lá. Inclusive, eu consegui negociar com a Amazon para esse final de semana baixar os preços. Então, botei o e-book na cota mínima e o livro impresso também na cota mínima, que eu não ganho nada. Sim, mas eu disse, Só o custo. Mas vamos lá. eu disse assim, ó, eu apenas completando, eu disse assim, é importante as pessoas adquirirem o livro, porque você não vai conseguir contar tudo que está no livro aqui. Então, vamos saber Não, um pouco exatamente. depois do resto do livro, o Mas restante do livro. eu vou contar para você como que nasceu a ideia do autismo na igreja. Como eu falei, meu filho nasceu em 2010 e foi diagnosticado em 2012. Então, para a gente entender o contexto, acho que com 2 ou 3 minutos eu consigo explicar isso. A igreja metodista, o regime pastoral da igreja metodista ele é um regime itinerante. O que isso quer dizer? Que de tempos em tempos as pessoas são transferidas de igreja. O pastor ele chega numa igreja para ficar pelo menos 2 anos e ao final de 2 anos ele pode sair daquela para outra ou ele pode renovar por mais 2 ou conforme a necessidade da administração da igreja. Nós chegamos na igreja que meu filho nasceu em 2008, 2010 ele nasceu, 2012 ele foi diagnosticado. E nós permanecemos lá até janeiro de 2020. Passamos por essa situação desagradável do preconceito e tal. E aí, mas a gente superou isso. E assim, quando a criança está dentro da igreja, ela já nasce na igreja, descobre o diagnóstico ali e vai crescendo ali, da mesma forma que os pais vão aprendendo a lidar com a criança, o Ministério Infantil também vai. As pessoas da igreja aprendem a respeitar, aprendem a desenvolver afeto, começam a amar aquela criança, porque isso é natural. É um processo natural. Quando foi no final de 2019, nós recebemos a notícia, no dia 30 de novembro de 2019, recebemos a notícia de que seríamos transferidos. E aí você imagina, meu filho já estava com 9 anos, quase fazendo 10 anos, muito bem envolvido na igreja, apesar de ser uma criança não verbal, mas uma criança que desenvolveu afeto por um bocado de gente, uma criança que participava de todas as atividades da igreja, uma criança que a gente fazia retiro de final de semana com a igreja, e ele ia para os retiros, ele ficava bem, dormia na barraca comigo. Então, assim, uma criança muito bem ajustada, se eu posso dizer assim. E aí a gente foi para ser transferido. Dia 30 de novembro a gente ficou sabendo que em janeiro seríamos transferidos. Aquilo acendeu uma interrogação gigante na nossa frente. Por quê? A gente vai para um lugar, a gente estava sendo transferido para um lugar que a gente não conhecia ninguém. A gente não conhecia o lugar, não conhecíamos ninguém e tínhamos a convicção de que as pessoas naquela igreja não faziam a mínima ideia do que era o autismo.
Então, você imagina o que você vem construindo ao longo do dia a dia ali, por quase 10 anos, posso dizer assim, por 10 anos, porque desde que meu filho nasceu, de repente você tem que começar tudo de novo. Então, a gente começou lá, e aí eu, fazendo uma arrumação aqui em casa, que a gente tinha mudado há pouco tempo de casa, saímos para casa, vamos para um apartamento, achei muitos papéis que eu sempre anotei muito, eu sempre escrevi muito. E aí eu fazendo aquela faxina de jogar as coisas fora, achei uma caixa cheia de papel. E eu peguei para jogar fora. Aí minha esposa, Glauco, olha direitinho, porque eu acho que tem coisa aí. Deve ter coisa importante. No meio disso, achei um envelope desses papéis, cheio de anotação. Desde 2011, 2012, o meu filho pequenininho, antes do diagnóstico. Falei, cara, isso aqui vai me ser útil. Porque a gente vai para um outro lugar. Passou novembro, passou dezembro, né? Foi dia 30 de novembro, passou dezembro. No dia 3 de janeiro, um pastor amigo entra em contato com a gente que tinha recebido uma família com filho autista e não sabia o que fazer na igreja. E lembrou que a gente tinha um filho autista. Buscou para procurar ajuda. No dia seguinte, um outro pastor entra em contato. Eu falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um grupo no WhatsApp para a gente deixa o grupo aberto. Quem a gente for encontrando no caminho que precisa de ajuda, eu vou tentar ajudar vocês. Em 24 horas não cabia ninguém no grupo do WhatsApp. Em 24 horas, eu já tinha 256 pastores do Brasil todo. Abri um segundo grupo. Em mais 24 horas, não tinha mais vaga para ninguém no grupo. Só que eu sou pastor, mas eu tenho um trabalho secular. E aí eu fiquei naquela. Eu falei, cara, eu não vou dar conta. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha casa e minha família, eu tenho a igreja, não dou conta de ficar respondendo um monte de gente. Vou para o Instagram. Ainda segurei alguns meses ali, vi que não ia dar conta. Quando foi em julho, comecei no Instagram. E trazendo, se você olhar aqui o feed, eu até falo algumas questões da igreja, mas live principalmente, eu tento trazer questões exclusivas para ajudar as pessoas. Diagnóstico de autismo, intervenção terapêutica. Tem live nossa aqui salva de orientação sexual para essas crianças. Foi até um período que uma criança rolou a notícia que uma criança com autismo tinha sofrido um abuso, né? E assim, a importância de ensinar essas crianças a se protegerem, a se defenderem. Então, a gente tenta trazer esse tipo de conteúdo mesmo. E aí nasceu o Instagram. Hoje a gente está aí, graças a Deus, os livros que saíram da minha mão. Já mandei livro para todas as capitais do Brasil e uma rede de pastores assim envolvidos e buscando ajuda diariamente. E até a Sandra chegou, o Eliseu indicou o autismo na igreja para a Sandra também. A gente acabou se encontrando nessa caminhada. E eu estou muito feliz com a repercussão que isso tem dado. Porque a sensação de impotência, quando é só um que fala... E o que acontece com o autismo, cara? Com o autismo na igreja? Não com o perfil aqui, mas com a realidade do autismo na igreja. A gente carece... Não é de gente muito boa falando. A gente carece de gente falando. Porque, assim, o meu perfil, ele é o primeiro perfil que fala de autismo no Instagram. Autismo na igreja no Instagram, essa relação de autismo na igreja. E é um dos poucos que fala de inclusão. Eu foco no autismo porque é o que eu tenho dentro de casa, é o que eu conheço mais fundo. É a área que eu estudo. Mas, de fato, a questão da inclusão na igreja não é que tem pouca gente boa falando, é porque tem pouca gente falando. E aí, assim, eu acho que à medida que a gente começa a falar, a gente consegue encorajar outras pessoas a falarem também. Eu não tenho voz para entrar em todas as igrejas do Brasil, mas eu conheço gente que tem mais influência que eu, e aí eu tento, de alguma forma, fazer com que a proposta chegue nessas pessoas. Porque se eu comunico para 10, tem gente que comunica para 1.000, tem gente que comunica para 10.000. E isso é importante. As pessoas não precisam aprender a ser terapeutas, as pessoas não precisam se colocar no lugar de terapeuta na igreja. Ela precisa se colocar na posição de alguém que ama as pessoas como Jesus amou, sem fazer acepção. Alguém que sabe, por trás de uma pessoa com autismo, tem uma família que quase todos os dias, quando coloca a cabeça no travesseiro, pede a Deus para não morrer naquela noite, porque não sabe o que vai ser do filho
se ela morrer ou se ele morrer. Não sabe o que vai ser da manhã, vive uma incerteza e uma ansiedade que as pessoas não se dão conta disso, se você não falar. A proposta, eu estou até com a cabine do autismo na igreja, informar, conscientizar, acolher e incluir. Muito bem. Eu não consigo incluir, a igreja não vai conseguir incluir uma pessoa autista se ela não souber como essa pessoa funciona. Ela não vai chegar aqui sem antes passar por esse caminho, sabe? E aí tem uma questão, uma vez eu fui provocado, Eliseu, uma professora que eu tinha na pós-graduação, na pós-graduação de aconselhamento pastoral, que eu fiz aí em São Paulo, em São Bernardo do Campo, e falando sobre essa questão de conscientização do autismo, era mês de abril e tal, e ela perguntou para mim, mas existe conscientização? Você é capaz de conscientizar uma pessoa? Eu fico com a pulga atrás da orelha e eu fui procurar. E, de fato, eu tinha razão, não existe conscientização. Porque conscientização é decisão. Sabe? Eu escolho me tornar consciente a respeito de uma informação que eu recebo. No livro, eu tentei descrever isso da melhor forma possível. Conscientização é uma informação acrescida de um sentimento. As pessoas eu posso passar a noite aqui falando de autismo. Se eu não contar para as pessoas o que um autista passa no dia a dia, o que a família dele pensa e sente no dia a dia, ninguém vai se solidarizar com a causa. Porque só quem passa é que sabe. Mas quando a gente conta, abre o coração, quando você chega para a pessoa, olha só, eu fiz um post aqui um dia desse, queria poder ter o direito de morrer. Quando a gente conta isso para as pessoas, de fato, elas começam a entender e olhar para a gente com outros olhos. Não, de fato, olha só, e se ele morrer, como é que vai ficar? Hoje eu tenho uma condição muito segura, assim, eu sei que se eu deitar hoje e não levantar amanhã, na segunda-feira, minha esposa vai dar entrada na pensão e meu salário, mês que vem, já vai estar para ela. Mas e quem não tem uma garantia? E quem não tem a certeza do amanhã? E quem vive de correr atrás do pão de cada dia, literalmente, fazendo um bico aqui, fazendo um bico ali, contando, quem sabe, com uma ajuda de uma cesta básica aqui, um medicamento ali, com a ajuda de um familiar, uma vaquinha que um amigo faz aqui. Como que fica? Então, assim, se a gente não falar isso para as pessoas, elas nunca vão saber. A gente fala muito sobre empatia também, né? E muitas pessoas chegam até a cobrar empatia, que eu acho até interessante isso. A gente deve cobrar respeito, mas empatia não, porque empatia é algo que a gente deseja muito, mas acaba sendo opcional, porque empatia é um sentimento. Não tem como você cobrar a empatia do outro. E eu já vi muito o contrário, já ouvi muito o contrário da empatia, que é quando a pessoa fala, já ouvi muita pessoa dizer, ai, graças a Deus, meus filhos são normais, tal. Aí, esse, graças a Deus, não é nem um agradecimento a Deus, é mais um modo da pessoa se expressar, como quem diz, ainda bem que eu não vivo a situação sua, né? Então, é o oposto da empatia. Que a empatia é se colocar no lugar do outro. Se a pessoa fala, graças a Deus, eu não vivo a sua situação, ela está deixando a empatia completamente de lado. Agora, a gente fala muito sobre a inclusão na igreja e tal, mas é importante dizer também que a inclusão na igreja é uma inclusão social, que a igreja, embora seja um meio espiritual, a gente vive os momentos espirituais ali, mas é um encontro social também, não é? Ali a gente vai como ser humano e está ali o tempo todo com pessoas, como humanos, vive a vivência espiritual ali, mas somos seres humanos, o encontro ali é humano, então acaba sendo uma inclusão social também. Então não é simplesmente falar é igreja, é religião, não, é a inclusão social, primeiramente na igreja. Não é mais ou menos isso ou eu estou errado? Não, sem dúvida, cara. A igreja ela é mais um espaço social. Das tantas coisas que a gente tem, você tem clube, você tem shopping, você tem praia, tem praça, tem escola e tem igreja. A igreja ela é mais um espaço social.
Ela é mais um espaço da sociedade. Ela é mais um espaço onde a gente vai para desenvolver também as nossas relações afetivas com outras pessoas. O homem não foi criado para viver sozinho. Se o homem tivesse sido criado para viver sozinho, tinha ficado só Adão. E aí, Verdade? quando acontece algum aborrecimento, como aconteceu comigo, acontece com várias pessoas, em função das pessoas compreenderem errado e tal. Aí tem muita gente que fala, é simples, sai da igreja, ou vai para outra e tal, mas não é simples. A pessoa Não, está acostumada, além de gostar além de ter o prazer espiritual, tem o prazer de estar lá naquela igreja, com aquelas pessoas, com aquela. Então não é simples assim, falar, não, sai de lá e não é. pronto. Existe uma vivência espiritual e uma vivência humana ali. Eu gostaria de Eliseu, não é. falar algo. Eu acho que quando acontece isso, o que deveria ser feito? Eu vivi isso. A minha filha está ali pulando, pulando, as pessoas estão olhando torto para ela. Ah, ela está incomodando. Leva essa criança à frente da igreja, claro, se os pais deixarem. No meu caso, eu sou super aberta a isso. Leva essa criança e apresenta ela para a igreja. Boa noite, amados. A paz do Senhor Jesus. Essa é a minha filha, ou essa é a filha da Sandra, a Beatriz, ela tem autismo. Aconteceu isso comigo na igreja. O que aconteceu? Automaticamente as pessoas pararam de olhar. Então a Beatriz conseguiu ficar à vontade e as pessoas começaram a prestar atenção no altar e não na minha filha. Então, eu creio que a conscientização também é assim. Apresenta, olha, gente, nós temos aqui uma Exatamente. pessoa que ela tem um diagnóstico de autismo. E eu peço para vocês, vamos abraçar, vamos ajudar, vamos incluir ela na igreja para que ela se sinta acolhida. Porque isso vai acontecer, autistas, crianças, adolescentes, adultos, de repente, ir visitar a nossa igreja, né, pastor Glauco? O que a gente tem que fazer? Receber, posso apresentar se caso acontecer alguma coisa e as pessoas ficarem reparando. Para mim, isso foi maravilhoso. Apresentou Beatriz na igreja, pronto, as pessoas depois, nossa, que legal, muito bom ter uma menina com autismo na igreja. Então, isso é. Claro que a igreja era pequena, né? Eu sempre participei, eu particularmente gosto de igrejas pequenas. Tem poucas pessoas que você consegue ter contato com todas as pessoas na igreja. Então, isso foi muito bom. E eu creio, eu peço a Deus para que todas as igrejas tenham pastores, que tenham conhecimento, que tenham netos, filhos, porque o amor é diferente, o olhar é diferente, independente do grau do autismo, ele vai recebido com amor e com carinho, com abraço, e vai querer voltar. Porque eu conheço um casal que o pai vai na igreja, a mãe fica com o filho, e depois a mãe, vice-versa, os dois não conseguem estar na igreja. Por quê? Porque o filho é agitado. Gente, deixa o menino agitado na igreja. Deixa ele ali, ele vai estar participando, ele vai crescer naquele ambiente, que nem a minha filha. Hoje minha filha consegue. Claro, as pessoas sempre diziam, Sandra, conforme vai ficando maior, vai diminuindo a agitação. Realmente, diminuiu a agitação. Mas se ela for agitada na igreja, ninguém vai pôr para fora. Vai acolher. E é isso que nós temos que fazer, acolher. O lugar de autista é onde ele quiser estar, onde ele, que nem o pastor falou, se ele se sente amado, ele vai querer voltar e vai ficar bem. Com certeza. E aí tem uma questão interessante, Sandra, na sua fala. Eu vou ser sincero, cara, eu conheço muitas pessoas, pelos ambientes que eu frequento, né, pela questão da igreja, pela questão de trabalho, pela questão do meu trabalho, de vez em quando me transferir de um lugar para o outro. Então, a gente conhece muita gente. E o que acontece? Eu acho que todas as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho um filho autista. Eu também. Por quê? Todas as vezes que eu encontro com alguém, eu faço questão de dizer que meu filho é autista. Porque se eu não disser, as pessoas não vão saber. É um orgulho, né? Então, assim, é mais do que minha obrigação eu falar para as pessoas, meu filho tem autismo. Ainda que as pessoas não conheçam o meu filho. No meu trabalho, todo mundo, quase ninguém conhece o meu filho pessoalmente, mas todo mundo sabe que o meu filho tem autismo. Todo mundo sabe o que é autismo, porque às vezes naqueles minutinhos que sobram ali do horário do almoço, eu faço questão de entrar no assunto, tocar no assunto. Eu faço questão de compartilhar os pequenos avanços do meu filho. Ontem foi interessante, que eu estava na live aqui com o Dr. Marconi,
e passou na televisão a reportagem dessa garota que foi a primeira colocada no vestibular federal aí de medicina. Se vocês viram a notícia. E quando eu vi a notificação chegando, quando eu terminei a live, eu vi a notificação do meu chefe, eu falei, tá fora de hora, eu não posso abrir agora, depois eu abro para ver. Quando eu abri, era ele filmando a tela da televisão, na hora da reportagem, falando comigo. Magalhães, meu nome no quartel é Magalhães. Magalhães, olha só, a menina é autista, ela é a primeira colocada no vestibular de medicina. Ele não tinha obrigação nenhuma de me mostrar isso, mas ele fez questão de mostrar por quê? Porque eu faço questão de compartilhar tudo que eu passo com meu filho. Então, se a gente não conta, as pessoas não vão saber. Não tem ninguém no Facebook que não associe a imagem do Eliseu ao autismo do Lucas Gabriel. As pessoas só o conhecem. Isso é muito interessante, cara. Quando a gente tem um filho autista, já percebeu que a gente perde o nome? É mãe de autista, é pai de autista. Não é o Glauco, é o pai do Azar. A gente perde o nome. Isso é uma realidade. A gente perde o nome. Alguém comentou que na igreja dela tem várias igrejas com autismo. Que bom! Pois é, eu ia perguntar se na sua também tem. Renata, qual a sua igreja? Manda para mim no direct. Eu vou estar em Macaé esse ano ainda. É do lado eu ia falar isso agora. Eu ia perguntar se na sua também tem vários autistas ou é só o seu? A gente, como a Sandra, a gente também... A Igreja Metodista, embora seja uma igreja grande a nível nacional, é uma igreja grande de igrejas pequenas. São muitas igrejas. Então, assim, só no bairro que a gente está, são 4 igrejas metodistas. São igrejas pequenas. Hoje a gente só tem o nosso filho, mas a gente tem... A Renata é metodista. É metodista também, a Renata. A gente chegou ali e no primeiro dia que a gente chegou, a gente soube que tinha uma criança autista ali, mas que, infelizmente, a mãe deixou de frequentar a igreja já há alguns anos. Que a igreja também não soube lidar na época. A gente até já tem contato com essa mãe, a gente já conversa com ela, e ela já nos prometeu fazer uma visita com o filho lá. Então a gente está esperando. Mas o que acontece, o Eliseu? Para a igreja, cara, as igrejas como um todo, essas igrejas estruturadas, independente de ser pequena, mas assim, geralmente a igreja ela tem uma convenção. Então, a Igreja Batista tem a Convenção Batista, a Assembleia de Deus é Campo, né, que chama, se eu não me engano. Tem essas... Na Metodista, a gente distrito e região eclesiástica. Eu fiz uma mapeamento das igrejas no Rio de Janeiro, na primeira região, no caso, que é metade do estado do Rio. Eu tive mais ou menos 55% de resposta das igrejas, né? 55% das igrejas me responderam. Das pessoas que responderam, a gente tem mais de 100 psicopedagogos, quase 200 pedagogas, mais de 40 médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional. Eu costumo dizer que a igreja ela tem o que é mais caro, que é a mão de obra. Como pastor, é obrigação minha despertar nessas pessoas o espírito voluntário para servir nessa área. E é simples, cara. A gente fala muito em rede de apoio. Se a igreja, se ela quer pensar em incluir alguém, para acolher, ela precisa de uma rede de apoio. Especialistas, não. Pessoas que estejam dispostas a tentar entender um pouquinho como que essas pessoas com autismo funcionam. Porque o estar dentro da igreja, para um autista, ele é complicado, principalmente se for uma pessoa com muito comprometimento sensorial. Quando o processamento sensorial dessa pessoa não funciona bem, quando ele tem algum distúrbio, quando ele tem hipersensibilidade auditiva, por exemplo, ou visual, ou ao tato, né? A questão do tato também é uma coisa que é muito complicada. O meu filho, ele tinha uma hipersensibilidade tátil, que é uma coisa horrível. Graças a Deus, com as terapias melhorou, mas e com o tempo também as coisas vão melhorando. Mas assim, quando a gente passa a entender que às vezes o som um pouquinho mais baixo, a criança já vai conseguir, o adolescente já vai conseguir ficar sentadinho no banco, isso já é meio caminho andado, se eu posso dizer assim. Então, assim, em muitos momentos, a rede de apoio, você não vai deixar a pessoa com autismo naquele ambiente, mas isso também não é segregar. Por quê? O que acontece, cara? Na maioria dos casos, as pessoas vão, chegam na igreja, o pessoal tem uma crise e ele é obrigado a voltar para casa.
Eu defendo a tese do seguinte, cara, primeiro enche o tempo, é igual a escola. Se hoje ele for 15 minutos, no próximo domingo ele vai ficar 16. No outro ele fica 20. Até encher o tempo, até ele suportar. Enquanto isso, vai entrando na rotina para ele. Exato. O fato de todo domingo, naquele horário, se arrumar, sair de casa e ir até aquele lugar, entra na rotina. A rotina você não faz com um dia, você não faz com 2 dias. É um esforço contínuo. Eu fico vendo, às vezes, os vídeos que o Eliseu posta, que o seu menino gosta de passear no zoológico, né? Não é isso? Isso. É rotina para ele. E se não vai, ele cobra, porque para ele faz parte da rotina. Então, assim, tirar a pessoa daquele ambiente altamente estimulante, quem sabe deixar numa sala, fazendo uma atividade, estimulando de alguma forma, tentando desenvolver uma relação afetiva com ele, não é segregar essa criança, é preservar ela por um momento. E depois você, é igual terapia, depois você vai apresentando os estímulos. Vai apresentando os estímulos e daqui a pouco ele consegue entrar na hora do louvor, que a bateria está quebrando tudo lá, e gostar daquilo. Mas ele precisa ser treinado para viver aquilo. Meu filho nunca teve problema com barulho, porque cresceu, nasceu, na barriga ele já estava no culto, no altar. Então, assim, o barulho Lucas, o Lucas sempre gostou muito de barulho também, ele nunca teve problema com barulho. Vocês dizendo isso agora, deixa eu contar uma experiência rapidinho. No começo eu falei uma experiência negativa, mas agora eu vou dizer uma experiência que foi até engraçada com ele na igreja. A igreja que eu frequentava, como eu disse, era a Assembleia de Deus, e nessa época era um salão pequeno. Ele tinha uns 6, 7 anos, e na Assembleia de Deus não é toda igreja que é assim, mas em muitas são, igreja pentecostal, tem um avivamento, né? Irmãos dão glória a Deus, pulam e tal. E o Lucas sempre gostou de pular para a natureza mesmo, dependendo do lugar, procurar controlar ele, ficar quietinho lá e tal. Aí, num belo dia de domingo, pregadores de fora, aquele avivamento, irmão, glória a Deus, irmão começou a rodar e pular para lá e para cá, e o Lucas começou a ver os irmãos pular, começou a pular também, os irmãos, nossa, glória a Deus, olha, tá no espírito e tal. Mas ele não estava no espírito, ele estava pulando porque ele via os outros pular também. Era o processamento sensorial dele, cara, que estava fazendo ele pular, pô. Tem até aquele livro do Higashida, acho que é Naoki Higashida, um adolescente, ele escreveu na adolescência, ele já está adulto, que é um japonês, ele escreveu um livro, O que me faz pular, e ele fala exatamente disso. Ele fala, tipo assim, a calça jeans que para todo mundo é confortável, para ele era um incômodo. A etiqueta da camisa, que as pessoas não se importam com ela, para ele aquilo era, inclusive, a indicação de leitura, tá? O que me faz pular. Se quiser achar com facilidade, tem no link na bio aqui. Procura ali que está lá. Eu fiz questão de separar alguns livros que eu li e que foram importantes para mim. Tem no nosso link da bio aqui. Então, assim, são questões simples, cara. A criança está pulando. Aí você vê o outro extremo, Eliseu. Porque se de uma forma ele está se comportando dessa maneira porque é demônio, mas agora ele está pulando porque foi tomado. Pois é. Não, ele tá pulando agora pelo mesmo motivo que em outro momento ele estava se comportando de forma inadequada. Porque os estímulos são demais, ele não sabe lidar com aquilo. Então, assim, é uma construção, cara. É uma construção. Voltando na rede de apoio, despertar nas pessoas o interesse de servir nessa área, isso é fundamental. E aí, ninguém melhor do que o próprio pastor para fazer isso. Entendeu? Mostrar a realidade. Eu lancei o desafio do Culto Azul e mais de 60 igrejas aí pelo Brasil fizeram o Culto Azul. O pessoal ia postando foto, eu divulgava aqui nos stories. A meta para o ano que vem é ver se a gente consegue aumentar isso. Mas, cara, eu comecei há pouco tempo, eu trouxe a ideia do Culto Azul há pouco tempo, que é uma coisa que a gente já fazia. Saber que mais de 60 igrejas fizeram o Culto Azul esse ano, são mais de 60 igrejas que já estão sabendo que é o autismo. Se elas, ano que vem, divulgarem isso para outras pessoas, olha a proporção que isso vai tomar. Então, assim, rede de apoio para acolher essas crianças, para a gente evitar que aconteça aquilo que a Sandra falou. Enquanto um está na igreja, o outro está em casa com o filho.
casal precisa estar junto, a família precisa estar junto. E o principal motivo para isso, alguém está comentando sobre o processamento sensorial aqui. Eu vou te responder, acho que é Rainar, alguma coisa assim. Eu vou olhar com calma aqui e vou responder seu comentário. Mas, assim, tem um fator que é muito preocupante. Tá? A taxa de divórcio no Brasil hoje é 33%. Os casais que se casam hoje, em 2021, em até 5 anos, 33% desses casais vão estar separados, vão estar enfrentando um divórcio. 1 em cada 3. Quando a gente fala de casais com filhos autistas, essa estatística dá um salto de 33% para 80%. Ou seja, a cada 5 crianças autistas, 4 vai viver só com a mãe. E em casos muito raros, só com o pai. Mas são muito raros mesmo. Conheço pouquíssimos pais que se deram conta aí é um desses caras que eu admiro muito por conta disso também. Pessoalmente, eu só conheço um, mas são pouquíssimos casos. Quando eu abro o meu Insights, que é a ferramenta de avaliar aqui o Instagram, 80% do público do autismo na igreja hoje é mulher. Isso não é por acaso. É porque os outros 20% são os pais que permaneceram. Porque quando vai, infelizmente, o pai, quando vai, na maioria das vezes ele vai, e vai mesmo. Muito mal, às vezes, manda uma pensão. O Eliseu, que já teve a oportunidade de rodar vários lugares do país aí, sabe que eu estou falando aqui. Não nos eventos sobre autismo, 99%, 98% é mulher. A cada 1.000 pessoas, você vê uns 4, 5 homens lá pelo meio. Então, assim, é uma realidade, cara. Infelizmente, eu acho que a igreja, como a igreja prega essa questão da família, que a família é importante, preservar a família, a gente precisa cuidar da família, inclusive, nesse sentido. Então, o casal poder estar na igreja juntos é, de alguma forma, cuidar dessa família. E aí a rede de apoio é importante para isso. Alguém que fique com essas pessoas, alguém que, de alguma forma, esteja com elas para que esse casal consiga estar junto na igreja, orando, recebendo uma palavra. A Zafa entrou no quarto e entra gritando. Você deve estar ouvindo aí. E a segunda questão da rede de apoio, cara, o segundo perfil de rede de apoio é você pegar pessoas que passam por situações comuns e colocá-las juntas. Por que isso é importante? Vamos lá, o meu filho tem 11 anos. A Bia tem 15, não é isso? E o Lucas Gabriel tem 24. Quando eu comecei na caminhada no autismo, a Sandra já estava. Quando a Sandra começou, o Eliseu já estava há muito tempo. E aí, quando a gente vai... Eu gravei um vídeo também aqui tem no IGTV. Às vezes, quando eu estou fazendo minha caminhada, eu estou com fone no YouTube, e aí eu paro no meio da caminhada, no final, e gravo um videozinho ali de alguma coisa que deu vontade de falar. Se eu pudesse olhar para trás hoje, cara, se eu pudesse dar um conselho para mim há 9 anos atrás, o conselho seria: não sofra por antecedência. Porque a gente recebe o diagnóstico, a gente não sabe o que vai fazer. Então é importante você estar no meio de pessoas que passam pela mesma situação que você, porque eles já têm mais tempo na caminhada, já viveram mais. E eles podem dizer para você, como um dia disseram para a Sandra, relaxa, porque daqui a pouco isso aí passa. O autismo não passa, mas essa agitação, essas provocações oriundas aí do processamento sensorial, com o tempo eles vão aprendendo a lidar com isso. E quando você estimula essas crianças nessas áreas que esse déficit, isso é extremamente positivo, porque vai ajudar eles. Então, assim, eu falo pelo meu filho que quando era bebê, quando eu tinha 1 ano, a gente não podia fazer carinho nele. Porque a questão era tão aguçada que ele entrava em crise na hora se você fizesse carinho nele. O toque com o meu filho era sempre apertando, abraçando, era sempre toque profundo, porque o tato dele era muito sensível. Hoje, graças a Deus e graças às intervenções terapêuticas, graças a gente ter sempre insistido, graças a gente nunca ter tido receio de expor ele aos diversos ambientes, vai para a praia, vai para o parque, a gente mora do lado de um parque aqui no Rio de Janeiro, um parque
O sítio da Boa Vista, se vocês conhecem, já ouviram falar, que é um lugar muito, muito arborizado, um campo, né? E sempre expomos isso, sempre, sempre. Para que, de alguma forma, ele fosse ajudado pelo ambiente. Então, assim, se eu pudesse olhar para trás hoje, me dar um conselho há 9 anos, não se desespere. Com o tempo, as coisas vão melhorando. E esse é o segundo aspecto que é muito positivo na rede de apoio. E aí não precisa você procurar só pai e mãe de autista, pai e mãe de criança especial. Vai para a comunidade. Sempre tem. Sempre tem um vizinho com o filho trancado dentro de casa. Infelizmente. Isso é uma realidade dura, mas o destino hoje de muitos autistas, principalmente os mais severos, é ficar preso dentro de casa e não experimentar o mundo que cerca. Então, assim, são dois perfis. A rede de apoio, as pessoas voluntárias para ajudar essas famílias a acolher os filhos delas na igreja. E aí, o outro passo, a rede de apoio de você pegar pessoas com uma causa em comum e colocar juntas. Porque umas vão crescer com a outra. Teve um comentário da Raina, alguma coisa assim. Meu filho também vai à igreja desde bebê. Sempre gostou da salinha, da EBD e tudo mais. Sempre que ele tampa o ouvido na hora do louvor, eu pergunto se está tudo bem. Se ele quer um fone para abafar o som. Exatamente. E aí são coisas simples. Ó. Isso que ela faz, a criança que tem sensibilidade auditiva, ela aceita com facilidade, só se o tato dela for muito aguçado. Mas, normalmente, ela aceita com muita facilidade o abafador, quando tem muito barulho. Tem criança que não tem problema com volume, mas tem problema com a variedade de som. Então, você está tocando a música, tem alguém falando, tem alguém batendo palma, e aí alguém passou com perfume muito forte, levantou aquele cheiro de perfume e ele entra em crise, que não dá conta. Mas, assim, dá para se adaptar. Com o tempo, ela colocou o quê? Com o tempo, ele foi se adaptando. Quando incomoda, retira do tempo, dá uma volta. Sim, mas isso com o tempo vai passando. Aí, ela colocou na sala de espera da terapia, raramente você vê um pai. Daí já se vê essa realidade. Realmente, no meu caso, a minha esposa leva o meu filho para terapia, mas quando eu estou em casa, eu faço questão de levar, faço questão de ir junto. A gente vai junto, enquanto ele está na clínica, a gente sai, toma um café, faz alguma coisa, mas isso é uma realidade também. Geralmente são as mães que levam. No meu caso, eu trabalho fora. Então, meu esposo que leva. Sim, mas tá junto, né? Sim. A questão, mas a maioria da sala de espera geralmente é a mãe. Em muitos casos, o pai até é presente, mas ele está trabalhando e a mãe por conta da criança. Criança é o contrário, eu trabalho e ele que fica com a Bia. Aí ele que acompanha ela nas consultas. Aqui, sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre fui muito presente. Assim, eu faço questão de estar junto. Quando é consulta em médico, geralmente eu faço de tudo para estar junto. Eu passei um período muito difícil em 2016. Em 2016 eu passei 143 dias fora de casa, por conta de trabalho, fazendo uma viagem. E aí, na verdade, algumas viagens, mas no total de um ano foram 143 noites dormidas fora de casa. Então, assim, períodos de 5 dias, 45 dias. E era um período muito difícil para mim, porque eu tinha muita falta disso, de estar junto, de estar perto. E aí eu consegui, graças a Deus, conseguir ser transferido. Mas é uma realidade. Assim, a sala de espera geralmente é sua mãe. A maioria das casos. A gente fala muito em capacitismo ultimamente, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, mas não só exatamente preconceito, como o hábito de diminuir, né, a capacidade, as habilidades dessa pessoa de acreditar que porque a pessoa com deficiência não pode ir além. E a gente, o Glauco estava falando agora há pouco da menina lá que chegou na faculdade de medicina, e há muitos casos de autistas que chegam à formação acadêmica. Isso é muito bacana, é muito importante. E aí, no começo da live, eu lembro que a Sandra falou que tenhamos cada vez mais pastores e pastoras, mães e pais de autistas, mas eu vou além, a possibilidade, inclusive, de termos autistas, pastores e pastoras. Né? Inclusive, já existe um caso como esse, eu não sei se você lembra, Glauco, que eu te mandei um link de
Nos pastor, Estados acho que é nos Unidos tem, eu fiz Estados Unidos, contato né? com ele, mas ele não me respondeu. Oi? Eu fiz contato com ele, mas ele não me respondeu. Então, Mas, de repente, mas, até pelo motivo dele. é, Mas, cara, mas eu não tenho enfim, dúvida, é eu não uma tenho dúvida, possibilidade. até pela essa Existe, questão do diagnóstico ampliado do autismo, em muitos momentos eu me enxergo muito dentro do diagnóstico do meu filho. E talvez seja uma questão de investigar. Mas no dia a dia, assim, a gente vai conhecendo pastores que têm filhos autistas, e é possível, sim, que a gente até já tenha algum pastor com autismo, entendeu? A gente só não sabe, mas é possível que tenha. é verdade. Mas, gente, eu estou gostando muito, muito de ouvir vocês aqui e ficaria mais 2, 3 horas aqui. Quem sabe a gente marca uma outra live para a gente conversar mais ainda. Mas agora, partindo para a reta final, eu gostaria que cada um de vocês deixasse uma palavra aí sobre autistas, inclusão, enfim. Pode falar, Sandra, depois eu falo. Olha, eu vou citar aqui o versículo que o Glauco já citou. João, capítulo 9, versículo 3, diz assim. Eu vou ler o 1, 2 e 3 para entender. E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este, os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, como o Gal falou, também digo a Amém. mesma coisa. As obras de Deus, elas se manifestam na minha vida através da minha filha. Ela mudou totalmente a minha visão de olhar para outra pessoa, a visão de ter mais amor, a empatia que foi falada aqui, empatia com o outro, de ver uma pessoa diferente entrando na igreja, um homossexual entrando na igreja, receber com amor, com carinho, ver uma pessoa com deficiência e acolher, porque infelizmente o preconceito existe até dentro das igrejas, infelizmente. Mas nós temos que fazer diferença. Nós que somos atacados por causa de preconceito, a gente tem que fazer a diferença. Abraçar, acolher, chamar para perto, estar ali e falar, conta comigo. Conta comigo. Eu acho que isso são as obras de Deus, manifesta na vida de nós que convivemos com pessoas com autismo. As pessoas pensam que, o pai pecou, a mãe pecou, está pagando um preço, é porque ela fez isso com alguém, não tem nada a ver. Os nossos filhos com autismo nos dá orgulho. É fácil, não, tem dia que é muito difícil, mas os dias difíceis a gente aprende a suportar, a ter mais paciência, a amar. Então, a Beatriz, para mim, independente do que eu faço com ela, cada dia é um dia. Mas mesmo que o dia seja bem difícil, que ela esteja bem agressiva, de TPM, que tem que correr, mesmo nesses momentos, eu falo, Deus, ela é uma bênção. Ela é a obra de Deus na minha vida. Ela me transformou. Até meu esposo ele não apareceu aqui algumas vezes aqui atrás, ele é português, e ele fala, Beatriz veio para me quebrar todinho. Então, realmente, a Beatriz veio para mudar as nossas vidas, e eu amo estar com a Beatriz. O autismo me fez conhecer muitas mães, nós fazemos parte aqui do grupo Mães e Pais de Autismo aqui em Itapevi, são mães maravilhosas, uma ajuda a outra. Então, sem o autismo, eu não teria conhecido pessoas lindas, maravilhosas como vocês. Então, para mim, o autismo é uma bênção, é a obra de Deus sendo manifesta. Amém. Tem um texto, cara, me fugiu a memória, mas eu acho que é 1 Coríntios 15:10, parte A do versículo, que Paulo vai dizer o seguinte, pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Eu acho que isso aí vale para autista e vale para não autista. Vale para todas as pessoas. Nós só somos quem nós somos pela graça de Deus. Que um dia a graça dele nos alcançou. Eu acho que essa é uma palavra que a gente precisa levar com a gente. Como ela falou muito dessa questão de mãe, só para a gente finalizar, ser pai e ser mãe de autista não dá superpoder para ninguém.
Então, assim, não dá para a gente romantizar a causa. Não dá para romantizar o autismo. O autismo ele é real, ele está no nosso meio. E, assim, pai de autista, mãe de autista, eles não têm superpoderes. Então, assim, a Sandra não é uma guerreira porque tem uma filha autista. Ela pode sim ser uma guerreira porque decidiu não desistir. O Eliseu, ele não é um herói, um super-herói, porque ele abraçou o Lucas Gabriel com todas as forças. Ele pode sim ser considerado um herói por não ter desistido do filho dele, como 80% dos caras suaves. Então, assim, não dá para romantizar. E aí eu acho que se tem uma palavra que a gente pode deixar para a igreja nessa noite, para quem for assistir essa live depois, para quem está aqui com a gente, para quem vai comentar sobre a live com outras pessoas, é que por trás de um pai e de uma mãe de autista tem um ser humano que tem também suas carências, suas necessidades e em todo tempo precisa ser ajuda, precisa de ajuda, precisa de ter amigos, que são pessoas que com certeza vão te fazer muito bem se você tiver elas por perto, porque vão te inspirar a se tornar uma pessoa melhor. Então, é o meu recado, é a minha palavra. Não tenho superpoderes porque sou pai de autista. Não sou um médico, como a Sandra, de forma muito carinhosa, que se referiu aí no início da live. Sou só alguém que decide lutar. Então, assim, queria eu que muitas pessoas se juntassem a mim nessa missão. É um sonho que eu tenho. Como eu falei no início, talvez eu não prove o sabor do fruto dessa semeadura, mas eu tenho certeza que isso vai fazer bem para alguém, porque foi algo que Deus plantou no coração e aquilo que Deus planta no nosso coração, a Bíblia vai dizer que a palavra lançada nunca volta vazia, não é verdade? Então, Com certeza. Vai crescer, vai dar muitos frutos, e eu sonho sim com uma igreja para todas as pessoas. Amém. Amém. A gente falando, só para terminar, a gente falou sobre capacitismo, e agora você falou que não se deve romantizar o autismo, que é a deficiência, né? Existe um hábito muito comum entre nós, muito comum mesmo, entre nós no meio do autismo e fora do meio do autismo, e se dizer da pessoa com deficiência, o autismo, inclusive, que são pessoas especiais. Tem muita gente que substitui pessoa com deficiência por pessoas especiais, até de uma maneira carinhosa, de uma maneira ser mais sensível, delicado, né? Às vezes com medo de... Só que são pessoas especiais como pessoas, e não em função da deficiência. Então isso acaba acaba ficando meio complicado, porque assim, é importante você considerar... O meu filho é especial para mim, é especial para minha família, para as pessoas que conhecem, mas é especial como pessoa e não em função da deficiência dele. Entendeu? O ser pessoa é anterior à deficiência. Sim. Aí eu digo que essas pessoas são especiais, mas não por causa da deficiência. São especiais como seres humanos, especiais pelos parentes, especiais para quem conhece, mas a deficiência não tem nada a ver, na minha singela opinião, com o especial. Isso é resultado da construção ao longo da história, né? Então, assim, da declaração de Salamanca para cá, que isso vem mudando. Quer dizer, tem 20 e poucos anos, 22 anos, se eu não me engano. Vou deixar só uma sugestão. Quem quer saber a maneira correta de tratar a pessoa com deficiência, procure os artigos do Romeu Sasaki. Ele é um sociólogo, ele é deficiente e é um cara muito ativo, é uma referência que eu tenho aí nessa questão do tratamento da pessoa com deficiência, a maneira correta que a gente se refere a eles. Romeu Sasaki, com 2 S e KI no final. Romeu Sasaki é o cara que vai ensinar isso pra gente, tá bom? Um abraço, gente. Tá bom, gente, muitíssimo obrigado pela honra de ter vocês aqui, falando isso tudo para a gente. Eu estive aqui hoje como aluno, estive aprendendo o tempo todo aí, apesar de ter tido algumas experiências ao longo desses 24 anos, mas preciso aprender muito ainda, né? O povo diz que a vida começa aos 40, quando a gente começa a aprender, então tem
Eu espero viver mais 40 para me aprender muito mais ainda. Amém. Muitíssimo obrigado, que Deus continue abençoando vocês mais do que já são abençoados, e continue sendo abençoadores mais do que já são. Amém, Eliseu. Tamo junto, querido. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau, Sandra. Tchau, tchau. Boa noite para todo mundo que assistiu aí, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.